Olá! Nós vamos trabalhar hoje com uma questão bastante importante, que é a formulação de perguntas, tá? Basicamente, é uma dos aspectos mais importantes quando nós vamos fazer uma pesquisa de campo, porque dificilmente nós vamos trabalhar com alguma técnica que vá prescindir da realização de perguntas. Esse material que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, ele está basicamente elaborado a partir de um livro chamado Como Perguntar, do William Ford, que é um livro, eu diria que o mais interessante que eu encontrei até hoje sobre a elaboração de perguntas, porque ele tem uma série de capítulos e esses capítulos vão trabalhar sobre como elaborar perguntas. Então esse material ele vai se referir tanto a perguntas para questionários ou instrumentos de coleta de dados estruturados ou para entrevistas, né? Então, para vocês diferenciarem aqui questionários ou instrumentos estruturados de entrevistas ou documentos semi-estruturados, não estruturados, enfim, vocês recorram lá à aula sobre entrevistas, que nós vamos trabalhar com diferentes dessas técnicas de coleta de dados. Bem, tratando sobre a elaboração de perguntas, nós precisamos considerar o tipo de instrumento de coleta de dados ao elaborar essas perguntas, né? Por exemplo, se for um instrumento estruturado ou um questionário, um survey, tudo a mesma coisa, né? O sinônimo. Essas perguntas terão uma natureza, e se elas forem uma entrevista semi-estruturada, não diretiva, enfim, essas perguntas terão outra natureza, tá? Mas independentemente do tipo de pergunta, né, do tipo de instrumento, é fundamental que nós tenhamos perguntas que não gerem viés, tá? Que não direcionem as pessoas entrevistadas a uma determinada resposta, tá? Nós precisamos cuidar isso, para não ter a famosa pergunta tendenciosa. Essa é a nossa grande preocupação, tá? É comum que se tenha algum tipo de insucesso ao se trabalhar com esses instrumentos de coleta de dados, porque pode ocorrer uma interpretação das pessoas entrevistadas diferente daquela que se desejaria que se tivesse. Então é bem importante cuidar com os termos que são utilizados, para que sejam termos que as pessoas efetivamente conheçam, que não sejam termos dúbios, tudo isso é bem importante. Pode ocorrer também uma falta de esforço ou de motivação, de interesse para responder uma entrevista ou até mesmo um questionário, ou inclusive para assumir certos comportamentos que por vezes precisam ser assumidos quando se trabalha com esse tipo de produção de dados. Nós podemos lidar também com lapsos de memória ou com erros de compreensão que muitas vezes são causados por aquela tensão da entrevista. Por vezes as pessoas entrevistadas acham que estão sendo avaliadas, que tem uma resposta correta que precisa ser dada. Então tudo isso pode levar a algum insucesso numa entrevista, tá? E também pode ocorrer erros da pessoa que vai entrevistar. Sobretudo isso quando nós estamos tratando de questionários estruturados. Por exemplo, a alteração de um vocabulário, a incorreção na hora de registrar, lapsos nos procedimentos. É claro que hoje é muito usual nós enviarmos os questionários pela internet, né? Todo mundo já deve ter recebido aquele e-mailzinho com preencha aqui esse formulário rapidinho, tá? Nessas circunstâncias, é a pessoa sozinha. Claro que tem uma série de problemas esse tipo de instrumento, mas aí já evitaria o problema dessa incorreção de fazer o registro e tudo mais, porque é a pessoa lendo, enfim, interpretando. Então, são informações, o modo de registro de informações diferentes, tá? E nós temos que cuidar com a questão da inadequação das perguntas, tá?
aqui estão listados alguns dos problemas que nós podemos enfrentar. Por exemplo, perguntas factuais, elas podem produzir respostas inválidas. Quando se pergunta a idade, quando se pergunta voto, essas perguntas muito pontuais que se referem a algum fato, alguma situação assim muito específica, pode ser que as pessoas queiram omitir aquela informação ou mudar aquela informação de acordo com a realidade, né? Então pode haver algum tipo de incorreção, então tem que se tomar cuidado em relação a isso, né? Às vezes quando se pergunta a renda das pessoas, por vezes é difícil de conseguir essa informação assim de um modo assertivo, então é necessário cuidar a forma como se faz essas perguntas e também se assegurar de que essas perguntas possam ser feitas de uma maneira mais segura, tá? Os comportamentos, eles não podem ser definidos somente por aquilo que é verbalizado, tá? Esse é um limitante das entrevistas e um limitante muito maior dos questionários, que nem sequer a pessoa está tendo aquela noção do processo de como as coisas se constituem, ela, né, só está assinalando uma determinada resposta, tá? E pequenas diferenças no vocabulário das perguntas podem produzir uma grande diferença nos resultados. Mudar uma expressão, a forma de constituir a pergunta. Então tem que ter um cuidado muito grande para não fazer perguntas que sejam uma afirmação com um ponto de interrogação ao final. Ou uma negação com um ponto de interrogação no final. Esse tipo de pergunta é inadequado para um questionário, é inadequado para uma entrevista, porque já está sendo apresentada uma possibilidade e há uma tendência das pessoas seguirem esta lógica. A ordem das alternativas, ela pode afetar a resposta quando nós estamos falando de um questionário estruturado. A incompreensão dos termos eu já falei. Se nós formos fazer essa entrevista ou este questionário com pessoas que tenham níveis culturais diferentes ou pertencem a grupos diferentes, é importante se ter muito cuidado para assegurar que aquelas pessoas conheçam aquele vocabulário e possam responder de modo adequado às perguntas, tá? Existe também uma instabilidade nas respostas. Por que pode ocorrer essa instabilidade nas respostas? Por exemplo, ora a pessoa responde uma coisa, ora responde outra, Nós podemos ter uma inadequação, uma instabilidade na interpretação das perguntas, a pessoa não está entendendo exatamente o que quer dizer. Podemos ter efeitos decorrentes de estímulos que são provocados por perguntas que já foram feitas, tá? Isso pode levar a uma instabilidade. E também, algumas vezes, pode ocorrer também de alguns efeitos que são resultado das diferenças entre a pessoa que entrevista e a pessoa que é entrevistada. Diferenças de escolaridade, pode levar a uma série de instabilidade nessas respostas, de a pessoa entrevistada ficar achando que tem uma resposta que é correta e tentar agradar a pessoa que entrevista. Isso pode ocorrer, e é desse sentido de a pessoa que responde, ela querer adivinhar aquilo que a pessoa que entrevista vai querer escutar, ou que gostaria de escutar, tá? Então é bem importante ter uma postura muito mais de escuta. A gente até vê isso em outros momentos, né, da disciplina, de por vezes só ir concordando, né, com o que a pessoa responde e não dar a sua opinião, tá? Ocorre de pessoas entrevistadas, inclusive, perguntarem a opinião a respeito. É claro que essa opinião não pode ser dada no momento da entrevista. Se acontecer isso, diz: olha, mais tarde, ao final da entrevista, eu digo qual é a minha opinião sobre o assunto, mas não durante a entrevista, ou desconversa a pessoa, porque isso pode influenciar fortemente na entrevista, tá? Vamos conversar um pouco sobre as perguntas abertas. Tá? Então, o que é uma pergunta aberta? É aquela pergunta que não tem alternativas. Essas perguntas, elas podem existir em entrevistas estruturadas, o famoso questionário. Tá?
Elas são recomendáveis em alguns casos. Não é adequado fazer um questionário com muitas perguntas abertas, porque aí perde o sentido do questionário e nós vamos ter um trabalho imenso depois para fazer a codificação. Tá? E podem existir as perguntas abertas em entrevistas que são semi-estruturadas, por exemplo, faz um conjunto de perguntas abertas e não muito extensos, obviamente, e se entrega para a pessoa responder. Às vezes é comum isso nas pesquisas por internet, né? Se manda um conjunto de perguntas, a pessoa responde. Isso é possível de se fazer? Eu não gosto. Por que não gosto? Porque para mim perde o sentido da grande contribuição relacionada a esses instrumentos qualitativos. A entrevista, no meu ponto de vista, ela é muito rica quando ela está sendo desenvolvida com entrevistadora e entrevistada ao mesmo tempo, porque aí é possível compreender aquilo que não é dito, né, ou apreender aquilo que não é dito, expressões, a reação da pessoa com a pergunta. É possível, dependendo do tipo de entrevista, fazer outra pergunta para complementar a resposta, o que dificilmente nós vamos fazer numa entrevista por e-mail, essas escritas. Então, embora não seja errado, eu acho que é ineficaz ou contribui muito menos do que o instrumento permite que se consiga. Tá? Em relação às perguntas abertas, as perguntas abertas não vão sugerir as respostas às pessoas entrevistadas, como eu mencionei. As respostas a perguntas abertas indicam o nível de conhecimento das pessoas entrevistadas, então não tem um ponto de partida, não tem uma referência. Com elas eu vou saber de onde parte o raciocínio dessas pessoas, e nesse sentido ela é interessante. Permite a expressão das próprias palavras da pessoa entrevistada. As respostas indicam a relevância que aquele tema tem para as pessoas. Se a gente coloca lá uma série de itens, talvez nem a pessoa entrevistada nem lembre de outro que era muito mais essencial para ela se foca naquele. Tá? E quando precisa partir dela, a gente sabe exatamente aquilo que é prioridade para ela. E as perguntas abertas vão evitar os efeitos de formato que as perguntas fechadas por vezes têm, de formula, ou aquele formato acaba limitando. Então, elas têm alguns pontos que são positivos. Tá? Elas permitem identificar as motivações e os quadros de referência que as pessoas utilizam para responder. Então, as perguntas abertas elas são úteis para deixar evidente o significado das respostas, discernir influências sobre as opiniões, deixar evidenciada a natureza das relações entre as variáveis, mas isso se a resposta indicar como é que a pessoa entrevistada interpretou, que motivações influenciaram a forma como o inquirido, a inquirida perspectivou aquele tópico e quais foram os quadros de referência associados. Tá? Então precisaria ter esse tipo de informação. Tá? E nós temos problemas associados às perguntas abertas. Tá? As pessoas entrevistadas elas podem fugir daquilo que for perguntado. Portanto, se a pesquisa não está ocorrendo face a face, nós não temos como resgatar a pessoa entrevistada. E essa é uma desvantagem daquelas que eu mencionei para vocês, de que faz a perguntinha e manda por e-mail. Tá? Dificuldade de congregar aquilo que a pessoa entrevistada pensa ser uma resposta satisfatória, aquilo que a entrevistadora considera que é satisfatório. A entrevistadora deve encorajar respostas mais específicas, e isso não é possível também naquele modelo das perguntas escritas. Então a pessoa respondeu muito pouco, então dá para dizer, o que você quer dizer com isso? Pode dizer mais alguma coisa sobre isso? Como é que ocorreu exatamente esse processo? Você gostaria de acrescentar mais alguma informação? Então são formas de tentando trazer mais elementos daquilo que a pessoa pôde nos falar. As perguntas fechadas.
elas possuem problemas também associados à construção de opções, tá? Então, as motivações das pessoas entrevistadas, elas podem ser exploradas de forma adequada por perguntas fechadas, desde que elas tenham sido fundamentadas em resultados exploratórios obtidos, por exemplo, por perguntas abertas. Isso, no fundo, quer dizer o quê? Eu não consigo fazer nenhuma entrevista semi-estruturada e muito menos uma estruturada sem conhecer o público, tá? Sem conhecer aquele universo que eu quero pesquisar, aquele contexto, tá? Senão eu não vou saber nem utilizar os termos adequados para fazer as perguntas. Quando os assuntos não são óbvios, as tentativas de construir alternativas, elas podem ser enganadoras. Eu posso achar que estou colocando todas as alternativas e não estou, tá? Por mais que vai ter o campo lá outro, não é suficiente, porque se quase todas as respostas forem para o outro, significa que tinha um problema no meu instrumento. Pode haver o perigo de achar que aquelas alternativas são completas e na realidade não são. O conjunto de opções de respostas incompleto vai ser um problema. Perguntas dicotômicas em sim e não podem representar um problema. Ou colocar aquela alternativa do meio, as pessoas se jogam naquela alternativa do meio para não se comprometer, também pode invalidar as nossas respostas. Usar afirmação ou negação na pergunta, que eu já falei, é extremamente problemático. E uma outra coisa importante, colocar, por exemplo, um exemplo bem comum de pergunta, assim, qual o seu nível de satisfação em relação a X? Daí coloca lá, satisfeito, muito satisfeito, insatisfeito, tá? Tem problemas aí, porque eu não tenho alternativas negativas e positivas em mesmo número, tá? Quando nós tivermos, a gente chama até, em geral são perguntas assim, às vezes com a escala Likert, o que nós temos que ter aí? Se tem 3 alternativas positivas, tem que ter 3 negativas, tá? Nós não podemos pôr, né, às vezes a gente fala muito bom, bom, regular, ruim, muito bom e bom pesa mais e ruim pesa menos. Então, aí eu posso ter um desnível, um viés muito grande nas minhas respostas. Precisa se tomar muito cuidado com isso, tá? Então, é extremamente importante conhecer muito bem o público pesquisado, a ponto de saber as perguntas a serem feitas, de saber qual vocabulário adequado a utilizar com aquele público, assegurar que aquele tópico, aquela pergunta, ela foi muito bem definida, não gera dúvida, os termos eles estão bem evidenciados, não são termos dúbios. Atentar para as especificidades da comunicação do grupo, né, que eu mencionei. Então, se tem variação cultural no grupo, isso pode representar um problema para se fazer esse instrumento. Evidenciar o tipo de informação que se pretende obter e sobre a razão pela qual se pretende essa informação. Evitar palavras que sejam abstratas, genéricas, por exemplo, quando se usa assim geralmente, usualmente, frequentemente, o que efetivamente isso quer dizer? Todas as pessoas entendem da mesma forma o que é frequente? Talvez para uma pessoa a frequência pode ser uma vez por mês, dependendo do tema, pode ser todos os dias, pode ser uma vez por semana, então tem uma variação bastante significativa aí nesses termos, tá? Assegurar que aquela pergunta tem relevância, né? Não ficar fazendo perguntas que não fazem sentido para as pessoas que são entrevistadas e a questão do viés, tá? Se precisa se assegurar de que não haja viés nas perguntas, tá? Eliminar questões muito complexas que diminuem essa falsa compreensão dos significados. Nesses instrumentos não é o momento de querer mostrar que a gente sabe escrever bem, ou com palavras rebuscadas, usar conceitos, né? Não se vai perguntar sobre conceitos para as pessoas, né? A gente tem que desmembrar aquele conceito e perguntar no fundo, o que está lá no fundo, que fundamenta aquele, o que constitui aquele conceito, não chegar lá e perguntar, né, de cara
que as pessoas não vão saber, aquilo não é do cotidiano delas, né? Assegurar que as pessoas entrevistadas percebam o tipo de resposta esperada, né? A utilização de aqui o tipo da resposta esperada não no sentido de que é sim ou não, mas se é uma resposta longa, se é uma resposta que pressupõe processo, se é uma resposta que precisa ser mais curta, se o tema é esse, né, o recorte do tema é tal. Quando nós estamos fazendo uma entrevista estruturada, né, um questionário, a gente não vai se utilizar de gravador, né? Por vezes esses instrumentos são até mandados para as pessoas pela internet, como eu já mencionei. Mas quando nós fazemos entrevistas face a face, é fundamental a gravação, tá? Por quê? Porque nós não conseguimos lembrar depois de todas as informações, porque ficar anotando, nós não damos conta de anotar, nós não prestamos atenção naquilo que as pessoas falam e fica chato. A pessoa respondendo e é alguém lá escrevendo o tempo inteiro sem olhar para a pessoa, tá? Então, até se utiliza um caderninho para fazer anotações, mas coisas muito sutis, muito rápidas, alguma palavra-chave para, né, dar um start num outro momento, tá? Quando é possível gravar com imagem, isso é interessante também. Lá na aula do grupo focal aparece, né, a questão das gravações por imagem. Atualmente, com as pesquisas que vêm sendo feitas pela internet, por exemplo, utilizando o próprio Google Meet, ou enfim, algum outro recurso, elas permitem, tá, esse sistema da gravação de imagem, e é um recurso bem interessante, tá, poder fazer isso, porque depois nós podemos recorrer, né, àquelas pausas, as expressões, as paradas, isso tudo é dado de pesquisa, que não deve ser descartado. Desenvolver o olhar para isso é extremamente importante, tá? E todo esse comportamento na situação da entrevista deve ser considerado, inclusive a postura da pessoa que pesquisa, tá? Isso é extremamente importante. Vai fazer uma entrevista, não vai com uma camiseta com alguma coisa escrita que já te diga, né, de onde a pessoa fala. Então vai entrevistar alguém sobre a questão de gênero, sexualidade, vai com uma camiseta lá que já tem um dizer favorável ou não ao feminismo, alguma coisa com referência. Isso já pode gerar um enviesamento, pode constranger a pessoa, ela não se sentir à vontade para falar tudo que ela quer. Bom, como é que eu vou dar determinadas respostas se, né, eu acho que aquela pessoa está ali me fiscalizando em relação às respostas, tá? Tem que se ter um cuidado em relação a isso. E, gente, algo que é fundamental, a realização de pré-teste, tá? O que é o pré-teste? Fazer uma pequena aplicação daquele instrumento antes do momento oficial, tá? Se vai fazer uma entrevista, de repente fazer uma primeira entrevista para ver se ela funciona. Se ela funcionou bem, depois até pode se utilizar. Uma coisa, não façam um instrumento de coleta de dados dessa natureza sem mostrar para ninguém. Peçam para alguém ler. Peçam para alguém que não conhece nada sobre o tema ler. Se a pessoa começa a ter dúvidas, pensem, tem problema aí. Se a pessoa não entende exatamente o que precisa ser respondido, tem problema aí, tá? No caso do questionário, se seleciona uma pequena amostra de pessoas e aplica aquele questionário. Se toda hora alguém está perguntando alguma coisa sobre o questionário, é porque ele não funciona. Tem dúvidas, então tem que refazer a pergunta, tem que ver qual é o problema. Às vezes até o formato da pergunta não é adequado, então tudo isso precisa ser considerado, tá? Não dá para sair aplicando 200 questionários e depois perceber que, opa, esse questionário tinha um problema, tá? E aqui, gente, a referência que eu mencionei, tá? Que é um livro muito interessante para se pensar sobre isso. Então ficamos por aqui hoje, até a nossa próxima aula.